Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Zacá, da PIB de Santa Cruz, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais uma exposição bíblica da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João e estamos agora no capítulo 2. Os irmãos vão estranhar um pouco a gente estudar hoje só o capítulo 2, mas foi feito dessa forma. Eu sei que a revista está dizendo o 2 e o 3, porque temos muitas coisas a tratar. Então a aula seria impossível abordar tudo em uma aula só. Então nós fizemos dessa forma para melhor entendimento, tá bom? Vamos iniciar orando? Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigada por essa aula que temos a oportunidade de estudar e compartilhar. Que o Senhor esteja me conduzindo, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está ouvindo essa aula, que está estudando junto, Senhor, a Bíblia, a Tua Palavra. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nossa aula hoje, ela vai abordar o primeiro milagre que Jesus fez, que foi a transformação da água em vinho, e vai abordar também Jesus no templo, na ocasião da festa da Páscoa. Então, abra sua Bíblia em João 2, vou ler agora dos versículos 1 até o 11. Estou lendo a versão NVI. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse é o sinal milagroso em Caná da Galileia. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele inicia essa passagem está sendo retratada no início do ministério público de Jesus. Como diz o versículo 11, isso é um sinal milagroso. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Então aqui está no início do ministério público de Jesus. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Antes, nos versículos anteriores em João, nós estudamos sobre João Batista, preparando o caminho do Senhor. Falamos aqui no versículo 29, do primeiro capítulo, do capítulo 1, fala sobre o batismo de Jesus. E aqui, muito interessante que Jesus começa, aqui os fatos relatam, Jesus no início do seu ministério e numa festa de casamento. Ali já haviam alguns discípulos com Jesus.
E antes da gente entrar no relato em si, no sinal que aconteceu, é importante falar que o jeito que João conta a história, né? Já foi falado aqui, nós já falamos, né, nas aulas anteriores da introdução, que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos que narram a história de Jesus Cristo aqui na Terra. Só que João ele é um pouco diferente, o jeito de escrever, né, sobre tudo que ele viu, sobre tudo que ele presenciou, a inspiração divina aqui, ele escreve um pouco diferente dos outros evangelistas. João, em tudo, ele mostra que tudo que Jesus fazia era um sinal do que estava por vir. E ele usa muitas palavras, isso é um sinal, isso era um sinal. Por quê? Jesus queria mostrar além dos milagres. Ele queria mostrar a profundidade. Não, o objetivo dos milagres não era holoforte, aparecer, mas era um sinal. Sempre tinha um sinal de alguma coisa. Lembrando que João, ele abre esse texto, né, lá em João 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, ele existiu desde a fundação do mundo. Então ele está mostrando Jesus como Deus a todo momento aqui no seu evangelho. E festa de casamento, né, que a gente está lendo, é um é uma ocasião assim festiva muito legal, né? Ontem mesmo eu fui a um casamento e você receber um convite de casamento, ainda mais hoje em dia, é algo muito especial, né? Porque imagina os noivos, né? Preparar uma festa de casamento. Independente da condição financeira, é um desafio. Convidar as pessoas, aí tem lista de casamento, vai convidar quem, não vai convidar. Imagina a pandemia. Tinha várias reportagens dizendo, coitada das noivas, que já tinham tudo pronto, o convite pronto, tudo, entrou a pandemia, não podia fazer festa e tudo aquilo já pronto. Então, ser convidado para uma festa de casamento é algo muito legal, né? E hoje, nos nossos dias e naquela época também era. Jesus foi celebrar, né? Foi participar com os noivos daquela festa, daquela ocasião. E lá em Caná da Galileia estavam Jesus, seus discípulos e a sua mãe. Provavelmente José, nessa época, já deveria ter morrido, né? Não tem menção mais de José aqui. E eles estão lá na festa de casamento. E como eu já disse, aqui começam os sinais milagrosos de Jesus. João, no original que ele foi escrito, ele usa muita palavra semeion, que significa sinal. E o que é um sinal? Quando você olha uma mulher que tem um anel de ouro ou cor de ouro do dedo anelado da mão esquerda, o que você pensa? Essa mulher é casada. Se ela usa na mão direita, você pensa, é noiva. E assim por diante. Isso é um sinal. Você olha aquilo, mas te remete a outra coisa, né? É só um anel, parece ser só um anel, mas não é só um anel. Simboliza muitas outras coisas. Simboliza a união de um casal. Então, em tudo que Jesus fazia, vocês vão ver que ele queria que as pessoas olhassem para além do milagre. E cada milagre tinha um propósito. E a gente vê, né, que é interessante Jesus numa festa, né? Então, na agenda de Jesus tinha espaço para celebrar as alegrias da vida. É muito interessante ver que Jesus não aceitou um convite, que Jesus aceitou um convite para celebrar, porque ele não veio tirar a alegria e os prazeres dos seres humanos. Essa passagem nos mostra que o cristão deve celebrar, ser alegre. Ser carrancudo não é um sinal de santidade. Eu sou muito sério, eu não dou sorriso porque o mundo espiritual. Não é assim. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve ter alegria em todas as situações.
até mesmo nas dificuldades, como diz Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né? Então, as dificuldades nos trazem grandes lições, e a gente deve procurar levar a nossa vida com a maior leveza possível, né? Entregando a Deus as nossas súplicas, né? As nossas orações, os nossos medos e dificuldades, mas encarando a vida com muita alegria. Jesus, aprendemos também aqui que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. A Maria foi com Jesus essa festa e os seus discípulos, né? Como eu falei. E ela provavelmente devia ser muito íntima da família, de repente até uma parente, porque ela sabia que faltou o vinho e nem, de repente, os noivos nem estavam sabendo, porque foi ela que levou, né, essa notícia a Jesus. E a gente vê, né, aqui que mesmo Jesus estando presente ali ali, né, todo mundo podia ver Jesus. Mesmo assim, né, a família pode passar por dificuldade, né? Como essa família passou esse momento, acabou o vinho. Ela não falou nem quando, ó, acho que não vai dar, não, acabou mesmo, não tem mais vinho. E o vinho, ele era naquela época a principal provisão da festa. O vinho era um motivo de alegria para aquele casamento. Naquele tempo, a festa costumava durar, uma festa de casamento, uma semana. E imagina não ter a provisão logo no início do casamento. Hoje em dia, né, a gente vai no casamento que dura máximo umas 4 horas. Às vezes pode acontecer, acho que já aconteceu com todo mundo, né? A festa não tinha comida, não tinha nenhum salgadinho. Aí você fica chateada, tudo, vai embora, tal. Mas nada de uma vergonha assim, ó, que isso. Mas naquele tempo era uma espécie de humilhação pública não ter o vinho no casamento, né? Era simbolizado assim, e se o casamento na festa não tinha vinho, esse casamento não vai para frente. Os noivos ficariam humilhados. E a gente precisa diagnosticar, né, com urgência o problema. A Maria, ela levou a Jesus o problema que estava acontecendo. Ela chegou lá e falou para Jesus: o vinho acabou. A gente não sabe se ela falou em secreto, se tinha alguém vendo, né, esse momento, que se tinha testemunhas ali, né? Mas de fato, o fato é que ela chegou e levou para Jesus o problema. Falou: não tem mais vinho. E a resposta que Jesus dá é a resposta que todos nós ficamos nos perguntando, né? Gente, que resposta é essa que Jesus deu? Está no versículo 4. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Primeiro, né? A gente acha estranho ele chamar Maria de mulher. Parece que ele está sendo desrespeitoso. E aí, mulher? No nosso ambiente hoje, né? Se chamar uma mulher de mulher. E aí, mulher? Nossa, é pesado, né? É ruim, né? Só que naquele momento, naquele local, naquele ambiente, naquela cultura, não era um erro, não era grosseiro. Então Jesus falou como um jeito respeitoso, como se você chamasse senhora, né? Só que não tem nenhuma palavra que traduza hoje em dia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Cantares de Salomão, vocês sabem que é um livro da Bíblia que o esposo escreveu para a esposa, né? Ali simboliza o amor, o casamento, a união do casal. Lá em Cantares,
1:9. Salomão fala assim: comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Gente, no mínimo é bem engraçado, né? Comparar a mulher de uma forma romântica a uma égua. No nosso contexto, não daria muito certo. Então, é só para mostrar para vocês que os modos de tratamento eles mudam, né, conforme foi passado o tempo. Então, ele não foi desrespeitoso ao chamá-la de mulher, é como se ele estivesse chamando de senhora. Só que ele não chama Maria de mãe aqui, perceberam? Ele não fala mãe, ele fala mulher, simbolizando ali para que a Maria entendesse, olha aí o sinal, de que deveria ser o Senhor da Maria e que Maria deveria obedecer Jesus, não o vendo como seu filho, mas o vendo como Senhor e Salvador. Numa relação normal entre pais e filhos, a gente aqui, o filho obedece, né, o pai e a mãe. Mas nesse caso, a Maria deveria obedecer o Mestre Jesus. Ele tinha a agenda celestial, ele sabia tudo o que ia acontecer e ele estava em obediência, acima de tudo, ao Pai. E você sabe que nós, seres humanos, muitas vezes não entendemos, né, o que Deus faz. E a Maria deveria ser submissa à vontade do nosso Mestre, como nós devemos ser submissos à vontade de Deus. Então ele fala: mulher, o que tem eu contigo? O que temos nós em comum? Tipo, Maria, obedece, olha para mim como teu Senhor. Mas é claro que Jesus também, sendo homem, sendo Deus, ele cuidou de Maria, né, enquanto ele estava aqui na terra. Até mesmo Jesus lá na cruz, ele chama Maria de mulher de novo e fala para João, né, o discípulo que escreveu para ele cuidar da Maria, né, enquanto Jesus estava morrendo ali na cruz. Então, para vocês verem, Jesus tinha um carinho, cuidado, mas a Maria deveria vê-lo como seu Senhor, porque o poder não estava na Maria. A Maria, ela foi escolhida para gerar Jesus, mas não tinha poder nela. Ela era uma mulher Deus viu virtude nela e viu nela uma pessoa preparada para receber o Filho de Deus, mas ela era pecadora, falha. Jesus não. E não é chegada a minha hora, também a gente fica meio pensando, né? O que seria isso que Jesus falou? Será que não estava na hora ainda dele fazer o milagre? Ó, não é chegada a minha hora. Mas ele fez o milagre, então por que ele falou que não era chegada a hora? Muitas coisas também que acontecem aqui nos evangelhos, as pessoas não entendiam naquele momento ali. Ficava muito confuso. Por exemplo, a gente vai estudar daqui a pouco no capítulo 2, quando Jesus está lá no templo, ele fala: destrua esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. O pessoal estava achando que era construção, as paredes, que Jesus ia derrubar as paredes e construir em 3 dias assim rápido. Mas não era isso. E eles entenderam tempos depois. Então aqui também, naquele contexto parece que não está muito explicado, mas em todo o livro de João, quando se fala, quando Jesus fala a minha hora, a minha hora, a minha hora, ele quer dizer sobre o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Vamos a alguns exemplos? João 7,30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 8,20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocaram as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 12,23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora, ele está simbolizando lá para frente. A minha hora vai chegar, eu vou morrer e vou ressuscitar. Agora, parece não fazer sentido aqui dentro desse contexto, mas Jesus,
ele tem as palavras certas para todos os momentos e em todas as situações, né? E pode ser que a Maria não tenha entendido, mas eu acho que ela entendeu de certa forma, e nós podemos ver isso, porque ela fala para os servos: façam tudo o que ele lhes disser. Cadê meu papel aqui? Gente. A gente precisa obedecer prontamente às ordens de Jesus. Quando a Maria ela chegou para Jesus, falando com Jesus como se fosse uma mãe para o filho, olha, acabou o vinho. Ela foi repreendida, mas quando ela exerceu a fé dela, para vocês verem que ela não questionou Jesus, ela pediu e foi repreendida. Jesus falou para ela: o que nós temos em comum? E ela falou para os servos: façam tudo o que ele disser. Então ali, agora, ela já estava falando como uma pessoa serva, como uma pessoa que se coloca em submissão ao seu mestre. E ela ordenou aos servos que fizessem tudo o que Jesus mandasse. Nós devemos ser assim também, levar nossas súplicas a Deus em oração, para que o Senhor atenda. E o Senhor, ele atende não porque nós somos merecedores, não para que porque nós merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, ele honra a nossa fé, a fé que nós temos em Cristo Jesus, né? E aqui, quando Jesus honra também a nossa fé, nós sabemos que o Senhor, ele exalta uma pessoa, ele abate, nós sabemos de tudo isso, mas é para a glória, é isso que eu quero dizer. É para ser glorificado o meu nome? Não, tudo é para glória e honra a ele mesmo. Então, Jesus deve ser glorificado nas nossas vidas. Se uma pessoa consegue uma bênção, consegue um milagre, não é porque ela é muito boa, porque ela é muito especial. Não, mas é porque Jesus ama, porque Jesus quis fazer. E a glória é o nome do Senhor. A glória não é para os homens, a glória é para Deus, né? E aquele que quer ser exaltado deve se humilhar perante o Senhor. Então ela ordenou que os servos enchessem as vasilhas e cabia cerca de 80 e 120 litros. E havia 6 potes de pedra. Então já havia ali mais de 240 litros, né? Isso pensando na quantidade mínima, né? Então tinha muito vinho ali. Alguns estudiosos até dizem que pode ter sobrado, né? E talvez sido até uma provisão depois para esses noivos venderem esse vinho e conseguirem aí um dinheiro depois, né? E aquelas talhas, né? Onde os servos foram lá e pegaram. Olha que eles pegaram pote de água beça, né? Obedeceram mesmo sem talvez conhecer quem era Jesus e a loucura que ele estava fazendo ali, né? Loucura aos olhos humanos, né? Foram lá e pegaram 6 potes de pedra. Imagina, encher um pote de pedra, 6, mas tinha muita quantidade dentro dele. Às vezes a gente enche uma garrafa de 2 litros, quando o filtro está fraco, já é difícil. Imagina, 80 a 120 litros, 6 potes, pegaram em poço. Mas eles foram lá e fizeram. E por que tinha esses potes de pedra ali, né? O que esses potes estavam fazendo ali? Esses potes, eles eram usados para pessoas lavarem as mãos, né? Não tinha guardanapo naquela época. Então as pessoas purificavam, lavavam as mãos, lavavam a louça ali, também não tinha água encanada, né? Então servia para purificar, limpar a mão, né? Jesus pega isso e transforma em vinho. E olha que interessante, né? Olha o sinal. Jesus transformando uma coisa que era para uma coisa em outra coisa, né? Pegando um costume do judeu de se purificar ali, né? E transformou no vinho, algo excelente.
Lembrando que Jesus é aquele que nos purifica dos nossos pecados, né? Então, quem limpasse a mão ali naqueles baldes ali, depois ia ficar sujo de novo, né? Mas e a alma? Como é que limpa a alma? Né? Como é que limpa dos pecados? Só Jesus pode fazer isso. Assim como só Jesus poderia transformar aquela água em vinho. E Jesus, ele transformou o elemento. Ele não simplesmente jogou pozinho na água, um suco tangue e foi. Não, ele transformou os elementos ali. Ele fez esse milagre. E ao levar, né, ao responsável lá pela festa, o responsável nem entendeu. Nossa, o melhor vinho agora, porque era um costume, né, dar o vinho bom no início, depois no final da festa, né, a pessoa já devia estar meio alegre já, não ia notar a diferença, né? De depois, né, no final, que era um vinho ruim. Mas ele provou que, nossa, tá excelente, não tá. Trouxeram esse vinho excelente agora, guardaram até agora o vinho bom, muito bom. E aí a família foi honrada. Talvez os noivos nem viram, né, o que aconteceu, porque Jesus aqui, ele não fez outdoor, holofote, ele fez em secreto, mas os discípulos estavam ali, os discípulos creram em Jesus. A todo momento, né, tudo que Jesus fazia ali, né, e Jesus tinha seus discípulos perto, essas pessoas eram testemunhas oculares de tudo que Jesus estava fazendo, né? E por mais que isso ele fez em secreto, não era o objetivo dele o holoforte e tudo, mas fazer um milagre ali naquele local. E ele fez. Então Jesus, ele tinha um propósito em tudo quanto ele estava fazendo. Certos milagres todo mundo via, outros milagres poucas pessoas viam, mas essa mensagem chegou até hoje. Jesus está sendo revelado, está sendo estudado, isso é toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque podemos estudar essa história, esse milagre que está na Bíblia. E quando eu falo história, não estou diminuindo, não. História porque é um fato narrado. Mas aqui é a palavra de Deus para as nossas vidas. E aqui, com esse milagre, Jesus está mostrando o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Olha, só Deus pode fazer. Vocês vão ver aqui coisas que vocês nunca viram. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Aqui Jesus mostrando, né, esse sinal. E outra coisa também que o vinho significava, né? Significa. Naquele momento, naquele contexto, o vinho significava a alegria. E Jesus é a nossa alegria. Podemos tirar essa lição também. Jesus, lá na ceia, o que simbolizava o vinho? O seu derramamento do sangue. Então, aqui em João, o jeito como ele conta, e Jesus, né, o jeito como ele fazia as coisas, estava tudo interligado. Nada era sem motivo, nada era por acaso. Tudo tinha um porquê, um motivo, por mais que não entendessem, todos entenderiam. Assim é na nossa vida, irmão. Muitas coisas a gente não entende às vezes uma perda. A gente não entende às vezes porque certas coisas demoram a acontecer ou por certas coisas acontecem, parece um susto que você não se preparou, mas está tudo interligado. Tudo tem uma agenda celestial. E a gente deve levar a Deus as nossas súplicas em oração e clamar a Deus para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. E que para que ele acalme o nosso coração enquanto a vontade dele ainda não é manifestada. E aqui no final diz, no versículo 11, que esse foi o primeiro sinal e que os discípulos creram em Jesus. Finalizando aqui essa parte, a primeira parte, né, que nós estudamos sobre a
Jesus transformando a água em vinho, nós agora passamos para a segunda parte, que aqui o subtítulo na minha Bíblia está: Jesus purifica o templo. Vamos ler aqui. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns... Cadê? Me perdi? Peraí, vamos voltar. Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Até aqui. Então, Jesus sai de uma festa familiar e ele vai para a festa mais importante para os judeus, que era a festa da Páscoa. E o que simbolizava a Páscoa para o povo judeu? A libertação do povo de Israel do Egito. Na Páscoa, os judeus de todos os lugares, eles vinham até o templo ali em Jerusalém para essa celebração. Então, podemos imaginar que a cidade estava cheia de gente. Vale ressaltar que Jerusalém estava sob domínio do Império Romano. O Império Romano deixava que os judeus realizassem suas cerimônias religiosas. A gente vê aqui o contraste, do que Jesus fez na festa do casamento, que lá ele exerceu misericórdia, ele olhou com compaixão os noivos, queriam passar por vergonha e fez um milagre. E aqui ele está exercendo juízo e disciplina. O zelo intenso pela casa de seu pai não foi menos importante do que transformar a água em vinho. Então, o que nós lemos antes, Jesus transformando a água em vinho, não é menos importante ou menos milagroso do que ele aqui expulsar essas pessoas do templo. E por que será que ele expulsou essas pessoas do templo, Será que não podia vender nada no templo? O que seria isso? Por que tinha animal ali dentro do templo? Quando as pessoas visitavam o templo, principalmente na ocasião da Páscoa, era costume, era a lei também, levar animais em sacrifício. Quem não tinha muitas condições levava uma pomba. Páscoa também tinha a questão do cordeiro, E tinha ali no templo todo tipo de animal. E qual que era o costume? As pessoas, quando iam ao templo, deveriam levar os animais. Mas, às vezes, por dificuldade na viagem, o animal podia morrer no meio do caminho e tudo, eles arranjaram um jeito de vender o animal ali dentro do templo. Os próprios líderes religiosos, hein? Imagina um pastor, naquela ocasião ali, um sacerdote, não tinha pastor, mas só para vocês entenderem a questão da liderança. Começar a vender um monte de coisa ali dentro, para ser mais fácil para você adorar. Compra aqui comigo, compra aqui comigo. E também havia ocasiões que a pessoa levava o animal, chegava lá, o sacerdote não aceitava, tinha que comprar ali na hora. Então tinha muita corrupção ali acontecendo dentro do templo. E eu falei também que as pessoas vinham de longe, porque não tinha muitos templos, como era hoje. Eles entendiam
E naquele tempo só havia um local onde a presença de Deus ali iria se manifestar. Era aquele templo em Jerusalém. Então, viagens longas aconteciam para as pessoas irem adorar. E imagina você viajar uma longa distância, sem Uber, sem carro, sem moto, com estrada de chão, às vezes 2, 3 dias de viagem, perigo de assalto no caminho, não tinha ronda da polícia nem nada. Então era um caminho difícil também. As pessoas enfrentavam tudo isso para poder ir adorar. Tem até alguns salmos na Bíblia que eles falam sobre justamente isso. Cânticos de Degraus é o nome dele. Né? Até aquele salmo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está falando desse contexto, né? Dessa viagem ao templo que as pessoas faziam. E aqui as pessoas estavam viajando para chegar até o templo para adorar. Imagina você chegar no templo para adorar e não dava para adorar, porque era boi e vaca. Imagina uma verdadeira feira livre ali que estava acontecendo, né? E você não conseguia adorar ali porque tinha barulho de moeda, tudo. O templo ele tinha várias divisões, tinha vários pátios, né? E tinha o chamado pátio dos gentios, que era onde os estrangeiros, né, os judeus, assim, de outras nações só podiam adorar ali naquele local, que era justamente onde estava acontecendo essa verdadeira feira livre. Então, como é que ora? Com boi, com fedor de bicho ali, como é com barulho de moeda, com gente falando alto, eu não conseguia adorar. Sem contar que havia um tipo de imposto, né, que as pessoas precisavam pagar. Elas trocavam, porque tipo assim, para comprar um boi, ela ia lá e apresentava o dinheiro dela. Ih, mas a gente não aceita essa moeda aqui não, vai ter que trocar. Tipo, ó, tu tá vindo com dólar, mas aqui só aceita o real, vai ter que trocar. Só que aí a pessoa trocava, eles ainda tiravam um por fora nessa troca. Então, era um local ali que estava tendo roubo ali dentro do templo. E Deus fica irado quando essas coisas acontecem, principalmente no templo do Senhor. E Jesus demonstra que muito zelo pela casa de Deus, o que estava acontecendo ali. E será que nós temos zelo pela casa do Senhor? Nós temos respeito ao templo? A gente sabe que nós podemos adorar a Deus na nossa casa, em outros lugares. Às vezes algumas empresas, né, algumas pessoas se reúnem na hora do almoço para poder adorar a Deus, mas o templo, ele tem um significado. Ele é um local de respeito. E infelizmente, muitos de nós às vezes vamos ao templo com vestimentas inadequadas. Ah, eu vou do jeito que eu vou mais, que eu tiver mais confortável. Eu não tô falando de falta de condições, não. Porque vai como você está. Eu tô dizendo eu acho que essa aqui tá ótima. É roupa que eu posso ir no clube. Mas tá muito boa essa daqui. E tô falando do mais tipos de diversas coisas. Bermuda, short, boné. Não tem. Isso é falta de respeito com o templo do Senhor. Existe sim vestimentas adequadas. Novamente repito, não é se você não tem as condições, mas muitas vezes, por exemplo, um boné. É por falta de condição? Não é. Tá usando boné porque acha legal. E é uma falta de respeito. Eu entendo assim, é dessa forma. A gente precisa ter respeito pelas coisas sagradas do Senhor, né? Uma bermuda vai chamar a atenção ali negativamente. Poxa, você vai, quando a gente vai pro trabalho, a gente procura o quê? Não se atrasar, não chegar atrasado. Às vezes vai trabalhar longe pra caramba. Sai de casa bem mais cedo para poder chegar lá no horário. Às vezes na igreja a gente sai em cima da hora.
Aí vai no trabalho, né? Ou numa entrevista de emprego, sai bem mais cedo, pensa bem na roupa que vai usar para passar uma boa impressão, né? Aí na igreja quer ir de qualquer forma, quer chegar em qualquer horário. Então são coisas para a gente poder se alertar quanto à casa de Deus, quanto ao horário, quanto a distrações também, evitar as distrações, o telefone. É difícil você ficar ali, porque a gente acaba tendo esse costume de mexer muito no telefone, mas é um momento de concentração ali na adoração. Jesus, ele estava aqui zelando pelo templo. E nós podemos perceber, né? Jesus nunca chamou ninguém à força para entrar no templo, mas para sair ele usou lá o chicote. E em tudo que Jesus fez, ele não pecou. O zelo pela casa de Deus ali estava o consumindo. Eles lembraram do salmo que Jesus falou, que Jesus citou ali. Isso é um salmo que falava sobre Jesus, né? O zelo da tua casa. Então os judeus falaram: que sinal, quem você acha que é, né? Fazendo tudo isso aqui no templo nessa hora. E que autoridade que você tem? Jesus falou: destrua esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Estavam pensando numa revolução. Será que ele tem material bélico para destruir esse templo e construir de novo? Será que ele tem essa força? Poxa, que poder, hein? Destruir as paredes e construir de novo, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar em 3 dias. E o meu poder é esse, vencer a morte, que é muito maior do que tudo que vocês imaginam. Então, olha só, né? E como eu falei antes, né? Muitas coisas dos discípulos as pessoas não entendiam naquele momento, mas aqui como é retratado, depois que ele morreu, ressuscitou, os discípulos lembraram de tudo isso. E 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E para a gente já poder ir caminhando para o final, tem o versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus ali, naquele tempo, naquele local, ele aconteceu isso no templo e ele fez muitos outros milagres. Imagina, fazendo o cego enxergar, várias coisas ali, vários milagres naquele local. E muitas pessoas creram em Jesus. Mas creram no Jesus que faz o milagre? Não, creram no milagre, acharam bonito e legal. Mas até a Bíblia nos relata, né, que muitas pessoas, né, gritaram: crucifica, crucifica. Estavam tendo prazer em ver Jesus ali na cruz, né? Muitas pessoas que viram os milagres. Então, para Jesus não foi uma surpresa, porque ele já sabia as mentes e os corações. Então, irmãos, a gente precisa crer no Deus também que faz o milagre. O milagre é ótimo, mas o Deus que faz o milagre é o Deus que pode salvar. É o Deus que faz além do que pode ser visto, né? É o Deus que transforma os nossos corações. E ali naquele tempo, com tanto milagre acontecendo, tinha um homem que estava observando tudo e estava ficando maravilhado com tudo aquilo que ele jamais tinha visto antes, e um homem estudioso da lei. E esse homem vai procurar a Jesus para fazer algumas perguntas. Quem será que é esse homem? Vamos descobrir na próxima lição. Então fiquem com Deus, fiquem na paz. A gente se vê no próximo domingo. Vamos estudar o capítulo 3 de João. Tchau, tchau.